Aqui na nossa conversa tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso. Vamos lá, para essa segunda-feira, 27 de novembro de 2017. Fora do jogo, Luciano Huck anuncia que não vai disputar a eleição presidencial do ano que vem. Num artigo publicado hoje na Folha de São Paulo, o apresentador falou de que maneira pretende contribuir com o debate político. A mais bela, saiba quem é a nova Miss Universo. Realizada na noite desse domingo, a edição de número 66 do concurso teve show da cantora Ferg e reuniu quase 100 mulheres de todo o mundo. O Príncipe das Trevas. Em sua última turnê mundial, Ozzy Osbourne se apresenta no Brasil no próximo dia 13 de maio. Prepare-se e comece a cerimônia. Os ingressos são vendidos a partir da meia-noite. Olha, você sabe imitar o passinho do Ozzy Osbourne? Eu queria ter a barba do Zakk Wylde, que estreou com o Ozzy tocando nesse disco aí que você tá ouvindo, que é de 1990. Monstro Zakk Wylde, hein? Vamos lá, Paulinha. Bom dia pra você. Quero saber da nossa hashtag. O que temos aí pra divulgar pros nossos ouvintes? Bom dia, senhor Edgar. Vamos lá. Você sabe que nosso departamento estruturado de hashtags avançadas é muito antenado. É esse departamento. Tá sempre rastreando as principais trends, acompanhando tudo, não é verdade? E ontem, os nossos 20 funcionários assistiram e estavam nesta manhã comentando a entrevista que a filha do Silvio Santos, a Silvia Abravanel, deu para a apresentadora Eliana no SBT. Eu não sei se você assistiu, Edgar. Não vi, mas eu li a matéria. Foi emocionante, né? Duro. Era um quadro que a Silvia participou. E a filhinha dela foi, o marido, não é? É, junto com o marido. E é um quadro em que a Eliana vai envelhecendo as pessoas, meio que projetando a vida, sabe? Como é que será que vai estar a sua vida ali daqui a 30 anos, daqui a 40 anos? E aí a pessoa vai se envelhecendo, até se surpreendendo, assim, com a caracterização e com as situações que vai ter que encarar, né? Então, por exemplo, nesse quadro, eles meio que simularam o inevitável, onde a morte do Silvio Santos, né? Então, a filha já envelhecida, recebendo a notícia da morte do Silvio, aconteceu isso também. E foi aí que a Eliana abordou com a Silvia Abravanel a história da vida dela, né? As coisas que já aconteceram na vida dela. E ela falou sobre ter sido adotada com 3 dias de vida. A Silvia foi adotada pelo Silvio Santos e pela sua então esposa. E ela falou um pouco sobre como ela descobriu que era adotada. Vamos ouvir a sonora. Tem aqui, Paulinha, pra gente escutar. Vamos lá. Eu tinha acho que uns 6, 7, 8 anos por aí. E eu ouvia esse termo de uma das minhas irmãs. Eu achava que eu era doente, porque eu falava, eu entendia, você tem adotiva. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu tenho alguma doença chamada adotiva? Ele falou, onde você ouviu isso? Aí eu expliquei, e aí ele chamou a mim, muito emocionante, olha, vamos a Daniela, que era... Ela falando do pai, né, como a situação aconteceu, né, como ela descobriu, como ela soube, né? Foi emocionante pra caramba e é por isso que vamos usar a hashtag Boa. Adote uma criança. Essa é a nossa hashtag hoje, você participa do programa, comenta os outros assuntos, né? Enfim, e participa aqui com a gente com a hashtag Adote uma Criança. Boa. E dessa entrevista, eles me matam, é isso? Projetando a vida, Silvio, é inevitável que em algum momento você morra, né? Quer dizer, eu morri na minha própria emissora. Pois é. Muito bom dia, Carol Ercolim, de volta aqui. Seja bem-vinda de volta. Oi, tudo bem? Boa tarde, bom dia a todos. Pois e até nessa questão da adoção, a gente tem dados aqui, por exemplo, que tem mais de 35 mil pessoas na fila da adoção aqui no Brasil e mais de 6 mil crianças esperando para ser adotada. Ainda assim, a fila é muito longa e por isso que a gente coloca aqui em discussão essa hashtag para chamar você também para participar aqui do nosso programa. Boa, Carol. Eu estendo aqui para o nosso WhatsApp também, para você participar e interagir com a gente pelo 11 931 7009. Queremos ouvir o relato aí de pessoas que adotaram, que viveram essa experiência. As pessoas que foram adotadas também podem participar com a gente, dando o seu testemunho aqui no Morning Show. Pessoas que estão na fila da adoção, contem pra gente um pouco
pouco do processo de forma objetiva em mensagens de áudio ou em vídeo, tá bom? 11 931 17 1009. Edgar, e hoje o Beto Saad vai vir ao programa falar sobre futebol. A rodada, teve muita coisa acontecendo nessa rodada do Brasileirão. Muita coisa feia também acontecendo. E um dos participantes, uma das pessoas que interagirem com a gente por meio dessa hashtag Adote uma Criança, vai ser contemplada, ser presenteada pelo Beto Saad com um Motorola Moto E4 Plus ao celular. Então, a gente convida aí todo mundo para interagir com a gente, hashtag Adote uma Criança. Falado, olha só. No mais, você pode acompanhar a gente também por imagens. É só baixar o aplicativo da Jovem Pan. Vai lá, o vermelhinho da Pan, você vê em qualquer lugar, onde você quiser, a hora que você quiser, os programas aqui da rádio, tá certo? Pode acompanhar também pelo nosso portal jovempanfm.com.br. Também tem o nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp. E as mídias sociais, estamos no Instagram, tem o nosso perfil também no Facebook com conteúdo extra. Vai lá, deixa o seu joinha que a gente fica bem feliz. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o programa, ó, tá só começando. A gente abre o noticiário falando de sexo. Que tal, amigos? Opa! Hã? Bom, né? Segunda-feira. Tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora, tô dentro. Todo mundo, cara, as tensões aliviadas depois de um final de semana. Mas é o seguinte, ó, sexo na terceira idade. Pesquisa Datafolha mostra que metade dos idosos faz sexo e que o índice é mais alto entre os homens. Carolina Ercolim, já vou botar você pra trabalhar. Vamos lá. Seja bem-vinda de volta, como eu já disse. Quais são os destaques desse levantamento do Instituto? Conta pra gente. Bom, tem esse resultado que mostra esse declínio da prática sexual gradativo, né, entre os idosos. Então, entre 55 e 59 anos, 75% dizem que ainda tem vida sexual ativa e lá no finalzinho de 71 a 80, só 43%. Essa pesquisa, ela coloca alguns pontos de vista em relação a especialistas, colocando prós e contras, visões em questões biológicas e sociais. Então, tem questão, por exemplo, que os mais velhos avaliam que as expectativas em relação ao sexo mudam bastante, porque eles estão agora muito mais preocupados em qualidade do que especialmente em frequência. Mas um ponto importante aqui é o gênero. De cada 100 homens com 60 anos ou mais de idade, 83 costumam ter relações. E também de 100 mulheres, só 29 também dizem. Então é uma diferença bastante grande. Os homens continuam muito mais ativos que elas. Os especialistas dizem que em relação à menopausa tem questão hormonal bastante ali incluída, portanto coisas fisiológicas. As mulheres têm bastantes alternativas, né? Hoje a tecnologia está aí para colocar creme, melhorar a questão hormonal e fazer com que isso seja mais prazeroso também na terceira idade. Agora, um outro ponto de vista também interessante que essa pesquisa coloca é a relação do idoso e do casamento. Porque a gente tem essa ideia de que a mulher ela é muito mais dependente do casamento do que o homem. Mas na terceira idade, esse estudo da Datafolha acabou colocando esse dado de que 79% dos idosos acham que é muito importante o casamento e entre as mulheres 61% acham isso. E tudo isso leva em conta porque, no final das contas, os especialistas acham que os homens... e admitem isso, não sabem ficar sozinhos, são menos autônomos. Enquanto a mulher rala, toca a vida, toca o filho, arruma a casa, se arranja no emprego ali para ser arrimo de família, os homens acabam ficando mais dependentes e arranjam outra parceira. Então essa pesquisa faz mais ou menos esse panorama dos idosos em relação às atividades sexuais, deixando muito claro que as mulheres estão praticando muito menos na terceira idade do que os homens. Tem a questão hormonal incluída, mas tem a questão social também, porque as mulheres contam muito mais a questão de autoestima, né? De ficar achando que tá caído aqui, né? O que ele vai pensar? Isso tem colocado bastante em xeque essa questão entre os mais velhos. Falado, Carol Ercolim, vamos lá. Vamos falar aliás, será que ele, o velhinho, Ozzy Osbourne, faz sexo
A Sharon tá satisfeita? Será que o casal tá satisfeito? Tá contemplado Acho nesse que a Sharon quesito? não tá muito na mesma Não? média, assim, desde que eu assisti aquele A Família Osborne, né, que passava na MTV. Que mulher pra aguentar tudo aquilo. Se for Que consider- cara estranho, né, Ed? Que família, hein? Se for considerar o passinho, né, do Gente, Ozzy, o passinho, a agilidade. levada dele, né, é uma levada peculiar, pra Seria dizer o mínimo. seria um sexo mais, sei lá, próximo ao que as tartarugas fazem, talvez, não sei. As Não tartarugas. sei. Vamos lá, mas vamos falar o seguinte, ó, o dono dessa voz aqui, ó, esta mesmo, olha aqui, ó, grande voz, hein, olha. Silvio, você não vai chutar quem é? É o Axl Rose? É ele? Não é ele. Ah, não? Não. Mais uma chance, velho. Vamos ver. Ah, o Steven Tyler, olha só. Não, também não é não, Silvio. É o Ozzy Osbourne, o Silvio Santos. Presta atenção. Ah, ó. Ozzy. Aliás, hoje é um dia especial para os fãs brasileiros do Ozzy Osbourne. As vendas para o show dele no Brasil começam logo mais, óbvio, à meia-noite. Não existe horário mais apropriado. Meia-noite e um. Meia-noite e um. Agora, esse papo de turnê de despedida, eu não sei, viu? Eu sei lá, eu não sei. Tenho Você minhas não dúvidas. sabe e nem ele, né? Tenho minhas Porque ele falou, dúvidas. olha, a minha turnê mundial, essa é a última. Mas isso não quer dizer que eu não vá fazer um showzinho aqui ou acolá quando eu tiver vontade. Mas aos 68 anos é bom que o Ozzy esteja se planejando pra dar um break, né? O Black Sabbath já fez isso, já fez sua Farewell Tour, suas últimas apresentações aí. Agora o Ozzy vai rodar o mundo com as suas últimas apresentações, assim, mundiais, entendeu, Ed? Se ele estiver lá e falarem, pô, você não quer tocar aqui do lado e ele achar que sim, aí ele vai, entendeu? É meio que isso. Mas não fica numas de ter que rodar o mundo numa estrutura que a gente sabe que é bastante desgastante. Essa turnê, por exemplo, que começa no ano que vem, né, em 2018, é prevista para seguir até 2020. A gente vai ter as datas no Brasil, que começam em maio, com apresentação em São Paulo no dia 13, depois tem Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Quando passa por 4 cidades, você vê que o cara tá caprichando mesmo, né, no pinga-pinga da turnê. Turnê cansativa, Ed. Depois ainda vai ter México, Chile, Argentina, Europa, América do Norte, enfim, muitos e muitos shows planejados para Ozzy Osbourne. E é isso, meia-noite e um, você se prepare, coloque o despertador, entre naquela sangria desatada para reservar o seu ingresso, porque não é fácil, né? Nem sempre o sistema funciona, né? Às vezes dá erro na Matrix. Mas amanhã também, às 10 horas da manhã, começam as vendas físicas dos ingressos do show solo do Ozzy Osbourne. Tem alguns, enfim, especulações de que músicas que vão tocar, né, Ed? Às vezes as pessoas querem saber o que vai tocar do Ozzy carreira solo, o que é que não vai tocar. Bom, são os grandes hits, né? Não dá pra descartar coisas que também fizeram sucesso com o Black Sabbath. E aquela empolgação no palco. Não sei se vai comer morcego, se vai chegar nesse nível, né? Acho que não mais. Se bobear, ele deve estar até vegetariano, aquelas loucas, não sei, né? Os rockstars não são mais como antigamente, né? Você sabe que, por isso que eu já cheguei desconfiando aqui dessa coisa, turnê de despedida, tudo. Bom, o Black Sabbath fez aí, né? Mas eu não duvido também que se acontecer alguma coisa, os caras possam se reunir pra fazer mais uma turnê. Por que não, Ed? Se a conta bancária também der uma, né, diminuída ali, né? Vamos fazer uma turnezinha, galera? Vamos fazer um álbum comemorativo, vamos fazer uma collab, vamos fazer um show com a Anitta, o que precisar ser feito pra continuar Mas, ó, à frente dos holofotes. É difícil sair de cena, né, É Ed? difícil sair de cena, você sabe que, independentemente de, claro, a qualidade vocal, o que representa o Ozzy, o que representa a banda, né, da qual ele fez parte, o Black Sabbath, para o imaginário do rock, mas você sabe que também tem muito, leva-se muito em conta essa questão da aparência, do estilo de vida, porque ele é assim, porque ele é chamado sempre foi chamado do príncipe das trevas. Eu me lembro que
que eu tive uma oportunidade de falar com o Ozzy Osbourne uma vez, entrevistá-lo, que eu entendi metade das coisas que ele falava, porque ele mais balbuciava do que falava, era difícil compreender mesmo a fala do Ozzy. E eu me lembro de, aqui para colocar duas questões que me surpreenderam, assim. A primeira foi que, principalmente me surpreendeu, que eu perguntei qual que era o herói, se ele tinha herói, quem era o herói dele, e ele me falou os Beatles, que ele gostava do som dos Beatles, né? E uma coisa engraçada também sobre o Ozzy, que eu me lembro da época que eu trabalhei na MTV, é que assim, a primeira vez que o pai dele tomou conhecimento de que tipo de som que eles faziam quando ensaiavam, ainda como Black Sabbath, o pai falou assim: filho, tem certeza que é só cerveja que vocês estão bebendo aí, né? Porque o pai dele já, que som é esse, né? E uma coisa engraçada, aí sim, uma coisa que eu já esperava, mas confirmou minhas expectativas, mas eu acho legal citar, é que eu falei, essa história de príncipe das trevas, né? Essa coisa, essa ligação com o demo, esse pacto com o demo e tal. Ele falou assim, é só humor. Só humor. Aí a gente vê também que não dá pra levar tanto a sério, o rock também é pra se divertir, se enfiar de cabeça ali e curtir aquela atmosfera. Então, ingressos a partir da 00:01. 00:01, galerinha. Vamos lá. Bom, eu vou falar aqui com o Tonholi agora, porque tem um outro ícone, né, Tonholi? Alguém está... vamos usar anacoluto, que é aquela linguagem que não pode usar no jornalismo, que é alguém estaria fazendo 75 anos hoje. Olha lá, ó. Deu pra sacar já? Qual foi a primeira vez, você lembra que você ouviu? Em que situação você ouviu o Hendrix? Quando eu comecei a ter aula de guitarra, com 10 anos de idade, a primeira pessoa que me apresentaram era o Hendrix. Mas antes de chegar no Hendrix, queria desconstruir o Ozzy Osbourne. Já que estamos falando de rock, né? Volta pra ele. Vamos voltar. O Ozzy Osbourne, quando ele compôs aquela música pro... Vocês sabem que é o Aleister Crowley, é o maior bruxo negro da história. Foi o que ensinou o Fernando Pessoa a fazer mapa astral. E todo mundo da geração do Hendrix, do Black Sabbath, o Led Zeppelin, cultivavam muito o Aleister Crowley. E tanto que quando o Winston Churchill fazia aquele V de vitória contra os nazistas, foi o Aleister Crowley que falou pra ele que ele tinha que usar aquele V. O Ozzy Osbourne fala na sua biografia que eles nunca cultivaram satanismo, nem Mr. Crowley, que eles ensaiavam num galpãozinho do lado de um cinema, e nesse cinema toda sexta-feira passava filmes de terror e lotava o cinema lá na periferia de Londres. Ele falou, então se a gente adotar alguma coisa satanista, nós vamos vender pra caramba. Então eles copiaram um cinema pra fazer o Black Sabbath. Agora, sobre o Jimi Hendrix, que estaria fazendo? Agora que eu pus aqui o Mr. Crowley. Você botou o Mr. Crowley. Mas pode ir pro Hendrix, pode ir. O que liga o Hendrix ao Black Sabbath é o hedonismo, né? Uma geração que falava, vamos aproveitar a vida ao máximo. O Hendrix morreu tentando aproveitar a vida ao máximo a ponto de morrer. E o Ozzy Osbourne, como o Edgar Piccoli bem contou agora, virou pré-coerente de tanto consumir drogas. Olha aí, isso aí é tudo gimmick, é um truque. Quem adotou o Mr. Crowley de fato foi o Jimmy Page do Led Zeppelin, que comprou a mansão dele em Boleskine, às margens do lago Ness. Boa, Tonholi. Vamos lá. É isso aí, nossos registros do rock and roll para você abrindo essa edição do Morning Show. Olha. Meu Deus, baixou alguma coisa aqui na transmissão. O Ozzy. Olha. Ele chamou o cara e deu problema. É o bruxo. Agora 10h17, horário de Brasília. Seguindo com o Morning Show, o presidente Michel Temer esteve aqui em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês, fazendo uma angioplastia e, segundo informações, terá alta nos próximos instantes, né, Carol? É isso, ele está aqui desde sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês para fazer esse alargamento da artéria, né, a angioplastia de 3 artérias coronárias. Desde sexta, ele deve retornar a Brasília hoje à tarde, é a previsão.
mas não tem compromissos oficiais, vai ficar de repouso ali, segundo orientações médicas. No sábado, o cardiologista Roberto Calil Filho, que é um dos responsáveis pelo atendimento do presidente, disse que ele poderá retomar suas atividades naturalmente ao longo da semana, mas vai manter repouso pelo menos hoje. Essas 3 artérias tinham obstruções bastante grandes, relevantes, até 90% delas, de algumas delas estavam obstruídas e, portanto, ele tinha o risco mesmo de ter um infarto. Então, por isso, a decisão médica de fazer esse procedimento na sexta, durante o fim de semana. Aliás, ele ficou sendo assistido pelas 3 filhas que ficaram em sistema de revezamento lá no hospital, dando um aparato, um aconchego para o pai. E também recebeu políticos ao longo do fim de semana, ou seja, a parte política não ficou de fora, por mais que ele estivesse de repouso. Então, a expectativa é que ele tenha a alta ainda dada no comecinho, no fim da manhã ou no comecinho da tarde, e siga para Brasília, onde deve ficar em repouso. E nós é que vamos seguir para Brasília nesse momento, Carol, falar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal, Zé Maria Trindade. Trindade, a gente tem muita coisa para falar hoje, mas quero começar com esse assunto trazido pela Carol Ercolim aqui pra gente. A gente sabe que para ser presidente do país tem que ter aí o coração forte, né? Esse problema com o Temer já é anterior à presidência da República, mas essa pressão toda aí deve ainda mais complicar o caso dele, né? Bom dia. Haja coração. Muito bom dia. Para você ter uma ideia, Edgar, nessa semana aí, assuntos importantes como a reforma da Previdência, nesse projeto menor e que está enfrentando dificuldades, a continuidade aí da reforma ministerial, que é essa briga, essa disputa aqui por cargos públicos na esplanada, e também o foro especial. Ninguém fala de outra coisa, viu, Edgar? A preocupação do momento. Vamos lá, Trindade, girando o assunto agora, vamos falar, eu tô aqui com o jornal A Folha de São Paulo, você chegou a ver a capa do Estadão hoje, Trindade? Vou até dividir aqui para os ouvintes que... É um assunto recorrente por aqui, viu? Essa vergonha estampada todos os meses aqui na nossa cara, viu? Eu vou dividir aqui com os ouvintes que nos acompanham em imagens, a capa do Estadão diz o seguinte, os senadores ampliam em 40% os gastos com jatinhos, apesar da cota que eles já têm garantidas aí de passagens, né? Parlamentares utilizam verbas públicas para fretamento e combustível, diz a matéria aí. O que você, Trindade, um integrante aí da chamada bancada do Sem Jatinho, tem a nos dizer sobre isso? Pois é, a humilhada bancada dos 100 jatinhos aqui. Edgar, é o seguinte, o parlamento é caro, né? O custo anual aqui da Câmara e do Senado é de 11 bilhões de reais. Eu vou repetir aqui, 11 bilhões de reais. Caramba. Para você ter uma ideia, uma cidade como Santos, por exemplo, o ex-prefeito de lá, Beto Mansur, disse que deixou o orçamento em 900 milhões e que agora deve estar aí em 1 bilhão e 200 milhões, 1 bilhão e 300 milhões, o orçamento anual de Santos. 1 bilhão e 300. 11 bilhões o custo do Congresso. Veja bem a complexidade de uma cidade como Santos, como transporte público, saúde, limpeza urbana, enfim, tudo que uma cidade tem, né? Então, para você ter uma ideia, todos os deputados aqui têm um cotão ali, para ele gastar como quiser. E vai de R$35 mil por mês a R$45 mil por mês. Isso porque, de acordo com o estado do deputado, ele recebe uma cota maior para passagens aéreas. Por exemplo, uma passagem aérea para o Amazonas é mais cara aqui, e aí o parlamentar tem uma cota maior. E aí eles fazem a farra. Mais de 2 milhões de reais em fretamento de aeronaves, viu? A última conta que mostrou que 2 milhões de reais em fretamento de aeronaves. Para você ter uma ideia, andar de avião e andar de carro, com carro alugado, também está ali próximo. 16 milhões de reais em fretamento de veículo, né? E agora veja bem, para divulgar a atividade parlamentar, mais de quase 40 milhões de reais, 35 milhões de reais. E emissão de bilhetes aéreos, né, compra de passagens, 35 milhões de reais. Agora o que me assusta aqui, Edgar, é que os deputados só os deputados, gastando 2 milhões e 500 mil reais em serviços postais.
selo, não é? Como 2 milhões de reais em selo, gente? Não, é uma discrepância... Carta, mandando carta pra quê? Carta, hoje em dia, né? Ainda mais, hoje em dia, pra quê? Bom, essa farra com as verbas públicas destinadas aos cargos que eles ocupam já não é de agora que se fala disso, já não é de agora que se critica esse tipo de coisa. Mas temos que pontuar o seguinte: no momento em que o país vive, que todo mundo está acompanhando a economia do país, a crise política que a gente atravessa, isso frente às reformas que vem tratando, as reformas que são necessárias, mas que mexem com direitos, que exigem o sacrifício da população, você se deparar, por mais que a gente já conheça o modus operandi, né, dos políticos e o que eles fazem, as manobras que eles fazem para a utilização dessas cifras astronômicas, a gente chega até a se perder nas cifras. Você está falando aí do dobro do orçamento de uma cidade como Santos. Quer dizer... 10 vezes mais. 10 vezes mais. Então é uma coisa que não dá para a gente conviver mais com isso e mostra a necessidade e a urgência das coisas realmente, definitivamente, mudarem nesse campo. Tem um segredinho aqui. A gente vê, por exemplo, que a divulgação ali, que gasta quase 40 milhões de reais em divulgação, e também consultoria, 15 milhões em consultoria, quer dizer, 50 milhões em consultoria, entre consultoria e divulgação. Essas empresas contratadas para atividade de divulgação são as empresas que fazem doação de campanha e fazem a campanha do deputado. Então eles acabam fazendo campanha, locação de veículo, a mesma coisa, quer dizer, pega os recibos de locação de veículo, a locadora dá como doação de campanha e aluga os veículos, na verdade, para a campanha do parlamentar. Então a estrutura desigual, né, de quem entra na política tentar disputar com essas pessoas. Então alimentação, 1 milhão em alimentação, né, notas em restaurantes, é muito dinheiro, isso até agora, né? O ano não acabou e essa cota postal deve pular aí para os 4 milhões de reais mandando cartão de Natal. Ô Zé Maria, tem uma perguntinha para você. Queria lembrar que em 2011, o então vice da Dilma, Michel Temer, viajou para a ilha de Comandatuba, na Bahia, com a Marcela Temer, num avião da JBS, e alegou que o avião que não sabia que o avião era da JBS, apesar do aviãozinho, que é um aviãozão, ter no seu prefixo a palavra JBS. A pergunta é, já que esses caras que enriquecem às custas do Estado pararam de dar carona para políticos por causa da Lava Jato, essa denúncia do Estadão não é o contrapeso? Eles não conseguem mais tomar passagem da iniciativa privada e foram lá pegar grana pública, não é? Olha, Tonholi, são 2 pontos. O primeiro é que a maioria desses fretamentos na verdade, a tentativa de arrancar dinheiro da Câmara, né? Porque a verba está lá, se o parlamentar gasta, é reembolsado. Se não gasta, vai embora. Aí eles encontram maneiras de gastar. Então, o aluguel de aeronaves, por exemplo, tem muitos casos aqui que é apenas o recibo. As aeronaves não saem do chão. O que sai é o dinheiro dos cofres públicos. E eu até questionei os técnicos daqui do Congresso Nacional, e eles dizem que não tem uma expertise, como o Tribunal de Contas da União, para verificar as notas fiscais. E eles dizem que se montar na Câmara dos Deputados um sistema parecido com o Tribunal de Contas da União, vai ficar até mais caro, né? Com técnicos, com peritos e tudo, não tem como. Mas a gente vê em vários pontos aí que as notas entram, o dinheiro sai, mas o serviço não é prestado. E a maioria mesmo desses fretamentos aí é de aviões pequenos, estados como o Pará, o Amapá, o Amazonas, o parlamentar tem que rodar de avião, porque não tem estradas, né? Mas não tem que ser por conta do povo, não tem que ser por conta do dinheiro que está faltando na educação, na saúde, né? É óbvio. Obrigado, viu, Trindade? Bom trabalho para você. Um abraço. Isso, muito bom dia a todos. Tá aí, vamos lá. Seguindo aqui no programa, vamos falar agora ainda na política, né? Acabou o mistério aí. O Luciano Huck diz que não será candidato a presidente. É isso, Thiago Muniz?
É isso, Edgar. Bom dia a todos. E a resposta veio em artigo A gente tá sem publicado o áudio do segunda... Thiago. Vamos retornar do início? Faça favor, Bruno. É isso, Edgar. Bom dia a todos. E a resposta veio em artigo publicado nesta segunda-feira nas páginas da Folha de São Paulo. Luciano Huck ocupou o prestigioso espaço da seção Tendências e Debates e diz que não vai pleitear espaço nesta eleição para a presidência da República e que continuará tentando colaborar de maneira ativa para melhorar o país. Luciano Huck começa esse artigo citando a Odisseia, Ulisses. Nos últimos meses ele esteve amarrado ao mastro, tentando escapar da sedução das sereias, cantando a pulmões plenos e por todos os lados, inclusive dentro dele mesmo. Ou seja, ele reconhece a pressão que vinha sofrendo para ser eventualmente candidato à presidência da República. Mas ele diz também que ouviu a família e que eles foram unânimes, que é fundamental o movimento de sair da proteção das selfies do Instagram para somar forças na necessária renovação política brasileira. Só que aí ele retoma que isso não se daria por meio da política partidária, pelo menos não agora. Ele cita então que, por ser obsessivo em fazer as coisas direito, saiu buscando e principalmente ouvindo dezenas de pessoas que admira, que considera inteligentes, sensíveis e maduras. Foram meses que produziram em mim, no caso Luciano, uma pequena revolução, um aprendizado enorme. Ou seja, aqui ele confirma também que estava buscando referências de setores da política, do empresariado, para formar uma base de pensamento. E ele afirma que a geração dele está trabalhando com vigor em muitas frentes, mas pela política tem feito pouco. Ele então acrescenta: sigo acreditando que o melhor caminho passa obrigatoriamente pelos movimentos cívicos, pela abertura de espaço na mídia para novas lideranças, pela saúde tratada com respeito, pela tecnologia que alavanque as boas ideias. E que o momento de total frustração com a classe política e com as opções que se apresentaram no panorama levou o meu nome, o nome de Luciano Huck, a um lugar central na discussão sobre a cadeira mais importante na condução do país. E ele fecha aqui: com a mesma certeza que neste momento não vou pleitear espaço para a presidência da República, quero registrar que vou continuar, modesta e firmemente, tentando contribuir de maneira ativa para melhorar o país. E para isso não são necessários partidos, cargos nem eleições. Ou seja, ele manifesta essa disposição de continuar juntando forças, agregando pessoas, pensamentos para colaborar. Se não nesta eleição, será que para os próximos anos Luciano Huck vai se tornar vai prestar um papel importante dentro do processo eleitoral do país? Já está prestando nesse ano. O nome dele chamou muita atenção e, por enquanto, ele se retira do páreo. Aguardemos os próximos capítulos nos próximos anos, Edgar. Obrigado, Thiago Muniz, conversando com a gente. Passo a bola para você, Tonholi. Como é que você analisa aí essa possibilidade primeiro e agora essa possibilidade que se desfaz do Luciano Huck seguir na corrida aí? Eu vejo como um problema. Problema porque o país está bipolarizado. Estou falando isso todo dia. A gente tem de um lado o Lula, que se vende como esquerda, né? A gente tem a Marina Silva, que parece um submarino argentino, desaparece. Aí de repente você tem um sinal, é um sinal falso, né? Aí você tem do outro lado o Bolsonaro, com aquela hordas de seguidores que só sabem falar, não discutem ideias, colocam mito Bolsonaro 2018, seu bostinha, é isso. E com isso eu remonto a uma capa da Bíblia do Capitalismo Mundial, que é a revista britânica The Economist, que não faz muito tempo fez uma capa se perguntando onde estava o centro político. E colocaram uma foto da primeira-ministra britânica Theresa May afundando, assim. Aí se pergunta no Brasil hoje, onde está o centro? No primeiro momento, vamos buscar um centro honesto, porque de ladrão o país está cansado. Se buscava o João Dória, que me parece que abandonou a nau,
E aí veio o nome do Luciano Huck, que inclusive estava trafegando com desenvoltura entre hostes que definem as coisas no poder, acompanhado a tiracolo do ex-presidente do Banco Central sobre Fernando Henrique, o Armínio Fraga, e ele se vendia, e era esperado um cara honesto e que representaria uma candidatura de centro. É óbvio que a partir do momento que o Lula começou a falar na quinta-feira, adoraria derrotar alguém que tem o logo da TV Globo na testa, isso já começou a mostrar para o Luciano Huck que ele ia ter que entrar num jogo pesado. E ele não está acostumado a jogar esse tipo de jogo pesado. Não que ele deva nada para ninguém, mas iria complicar muito a situação. O que eu me pergunto agora é quem sobrou de candidatura de centro, que é uma tendência em que o mundo inteiro está se polarizando, haja vista o avanço da direita na Holanda, na Áustria, na Alemanha, a direita furiosa. Não é essa direita que é palhacitos, tipo Bolsonaro. Isso aí é voo de galinha, não dura muito. Agora eu me pergunto, quem sobrou de candidato de centro para a gente ocupar essa lacuna, esse hiato, essa vacância que há no centro político brasileiro? Não tem. Você não acha que, por exemplo, Joaquim Barbosa, que inclusive foi um dos consultados, né, pelo próprio Luciano Huck nessa consulta que ele fez com alguns especialistas, aí não seria um nome do centro? PSB não está desenhando isso para frente? Eu acho, Carol, que o Joaquim Barbosa é um Bolsonaro de togas. Haja vista que várias vezes, enquanto ministro do STF, ele alegava que estava com a clássica dor nas costas e era visto em cadeira numerada no estádio do Morumbi tomando um esquinho vendo o jogo de São Paulo. Tá? Eu acho que o Joaquim Barbosa é outro voo de galinha, né? Agora, esse vácuo no centro torna a situação, eu acho, mais temerosa. Quem seria o candidato de centro agora? O Alckmin? Fica no ar. E o Tonhão falou um negócio interessante, que é essa questão de você repensar. Ele no texto da Folha de São Paulo, ele coloca essa reflexão sobre pensou com a família, né? Pensou bastante e tal. E querendo ou não, novatos, e o Bolsonaro vai entrar um pouco nisso, nessa questão presidencial, passam por um corredor polonês bravo, né? De devassa da vida profissional, pessoal. Talvez o Luciano Huck também não estivesse à disposição de ter realmente sair desse conforto, de ter hoje uma vida consolidada de profissional para entrar nessa outra questão política que é muito mais perversa do que a boa vontade, né? Às vezes a gente se colocado fica mais difícil. A ideia que a gente tem é que essa política não é para fracos, você tem que ter estômago para entrar. Você falou, Tonhão, uma coisa interessante, o jogo pesado da política, mas ele no texto dele também, só pra gente também não embaralhar muito aqui, ele no texto dele também fala da ausência do jovem efetivamente atuando na política, porque nega a política, porque vê a política como uma coisa suja, um jogo pesado. Em outras tantas áreas, os jovens ensinam os viciados, digamos, mais experientes, para não dizer os velhos, que a gente deve repensar a maneira como conduzimos as coisas, né? Talvez esteja aí realmente a grande sacada pela qual o Brasil tem que passar, elevando, e que os jovens de maneira lúcida interajam com a política, levando suas novas propostas, suas novas ideias. Porque esse jogo viciado, esse jogo sujo, a gente já sabe onde deu. E esse jogo se dá em várias esferas. Você falou em jovens, vamos colocar uma coisa aqui. Por exemplo, o MBL, que diz que representa tantos jovens, agora está com o Alexandre Frota, eu até perguntei isso para ele aqui no Pânico. O MBL, por exemplo, rouba diariamente vídeos produzidos por funcionários da Jovem Pan, apaga a marca d'água da logomarca Jovem Pan, coloca MBL e coloca como se fosse deles. É a tal coisa, eu condeno o citado na Lava Jato, mas dou uma carteiradinha no guarda da esquina. Cadê a ética, porra? É o jovem atuando de maneira nova, não o jovem atuando da maneira, né, antiga. Agora 10 horas 40 minutos, horário de Brasília.
Esta música, né, apropriada para o converscote do momento. Vamos falar agora do Corinthians, que finalmente ergueu a taça de campeão brasileiro 2017. O alvinegro paulista empatou com o Atlético Mineiro ontem, diante de um bando de loucos que lotou a arena em Itaquera. Beto Saad está com a gente aqui. Bom dia, Beto. Muito bom dia, Edgar, meus craques da Jovem Pan. É verdade, o Corinthians ontem meteu 46 mil pessoas e a maior média de público do Campeonato Brasileiro, e a taça finalmente foi erguida. E a quanto se deve, eu me referi aqui ao bando de loucos, a quanto se deve a esse título do Corinthians à torcida fiel corintiana? Olha, eu daria, e fiz isso na nossa enquete lá no Esporte, eu dei 100% para a diretoria, porque no começo do ano... Ô, louco, Beto. Porque no começo... Só a diretoria? Veja só. Polêmico, hein? É polêmico, porque... Escuta quem sabe mais. Se não fosse o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, ter tirado toda... Havia uma corja ali, absoluta. Uma corja de pessoas... Eu estava aguardando essa frase, essa palavra. Pessoas que não eram habilitadas, enfim, que estavam ali e efetivamente foram tiradas pelo presidente Roberto de Andrade, que fez valer aí a sua opinião, trouxe o Carille para ser o treinador oficial, Alessandro Nunes, gerente de futebol, Valmir Cruz para cuidar da preparação física, e aí o Flávio Adalto, diretor de futebol, e criou-se aí, na minha opinião, o maior corpo de futebol desse país, ou seja, com cabeças importantes que foram fundamentais para essa conquista. É isso. A torcida abraçou? Abraçou. É verdade, a torcida abraçou. O elenco de jogadores se conscientizou? Se conscientizou. Tanto é verdade, você e os craques da Jovem Pan vão lembrar, que o Cássio ano passado, gordo, fora de forma, tomando gol, se regenerou, voltou a ser o Cássio, tá magrinho, tá fininho, se conscientizou de que ele é um grande goleiro. E a seleção brasileira justifica isso. Você falou que a torcida abraçou, Beto, mas teve um corintiano aqui da bancada que não abraçou, não. Não abraçou? Não. É mesmo? Não vem com essa, não. Fez até aposta, viu? Eu só tava desacreditando do título, mas continuei com a minha torcida. Agora, respeitosamente, eu vou discordar um pouco do Beto. Pois não. Porque, Beto, o Carille, tudo bem, foi mantido ali pela diretoria, mas depois da recusa de vários treinadores. Não é verdade. Como o Rueda, como o Jair Ventura, você tá falando o Guto com a paixão, Ferreira. Você não está falando com a razão. Aí depois manteve-se ali o Carille, o presidente do Corinthians e a diretoria chegaram à conclusão de que o Corinthians precisava realmente fazer uma limpeza e dar oportunidade para aqueles que conhecem o clube como ninguém. O Carille está há 9 anos. Então, não é só o Carille, é o conjunto da obra. Isso é que é de fundamental importância. Lembrando que o Roberto de Andrade ano passado trouxe Cristóvão e Oswaldo de Oliveira, que regrediram e retrocederam o Corinthians. É verdade. Mas às vezes na vida, meu craque Vini, a gente precisa dar 2 passos para trás para dar 20 adiante. Claro, Boa. Eles que estão lá. Podemos girar? Pois não. Vamos seguir na paixão? Não fica aqui no preto e branco. Vamos lá. Vamos falar da mão de alface. Vamos falar. Pé de alface. Tá mais pra pé de alface, porque o Muralha, o que ele aprontou? O Viga tinha que estar participando dessa roda com a gente, porque, olha, o Muralha fez uma lambança, o Flamengo perdeu do Santos. O goleiro Muralha tá procurando outro apelido até, porque depois daquela... O que ele foi fazer, rapaz? Como é que você explica aquilo, Beto? Olha, evidentemente que o Muralha, quando a gente está numa fase ruim na nossa vida, a gente tem que fazer o óbvio e o simples, o feijão com arroz, como a gente diz. Ele foi sair jogando, foi driblar, quer dizer, uma jogada absolutamente fora até do Muralha. Ele queria ganhar moral, essa é a grande verdade, e acabou perdendo. E agora, o grande problema é que o Flamengo vai jogar, Paulinha, na próxima quinta-feira, na Colômbia. Ela tá muito interessada. Não, é que você tá olhando profundamente aqui pro meu E4 Plus. Então, joga na Colômbia contra o Júnior Barranquilla, final da Sul-Americana. Quem vai ser o goleiro, Beto? Fica-se aí o impasse. O goleiro, há um goleiro que reserva. O Diego Alves tá machucado. Exatamente, Diego Alves machucado, há um goleiro que tá absolutamente fora de forma. E o Muralha, não se sabe aí se o técnico Rueda vai conseguir manter o Muralha, ou seja, vai ser uma semana de muito trabalho aí pro pessoal pra urubuzada do Flamengo. Após a lambança, a própria torcida já pediu o goleiro reserva pra assumir. Você sabe que tem um jornal do Rio de Janeiro que não chama ele de Alex Muralha, né? Chama de Alex Roberto, que é o nome dele mesmo, porque fala que Muralha não compete ao extra, né? Ao goleiro, o extra.
Mas enfim, né? Vamos lá, vamos seguir. Vou deixar agora pra gente finalizar o destaque negativo da rodada, né? Vini e Beto, vamos lá, vamos falar sobre isso. O que aconteceu lá no Moisés Lucarelli, né? O estádio da Ponte Preta. Ponte Preta e Vitória. Tá feliz, né, Edgar? Pode se manifestar. Eu fico feliz, sabe por quê? Eu fico feliz porque vai ter derby ano que vem. E aí o futebol da cidade fica valorizado mais ainda. A Série B. E o meu bugre, tradicionalmente, vai mais uma vez mandar pau na macaquinha. Ô Beto, esse rebaixamento aí da Ponte, teve um dedo do Rodrigo ou não? Teve a mão do Rodrigo, né? Porque o Rodrigo foi fazer carícias no bumbum ali do jogador do Vitória. Carícias no bumbum. O Bruno tem que... Agora a Paula já se inteirou. Peraí, o Beto, o Bruno, procura esse frame aí, frisa pra gente esse frame, porque o ouvinte que nos acompanha por imagem tem que saber do que nós estamos falando e do que se trata. O zagueiro da Ponte, vamos lá. O zagueiro Rodrigo, né, da Ponte Preta. A Ponte vencia o Vitória por 2-0. Tava ganhando 3 pontos, fugindo da zona do rebaixamento. Dando um respiro ali. Respiro e tal. E de repente o Rodrigo, que é um jogador experiente, já teve problemas comportamentais no São Paulo, no próprio Vasco, onde jogava, enfim. E acabou, literalmente, com todo respeito, entre aspas, passando a mão no bumbum ali do jogador do Vitória. E o quarto árbitro viu. E acionou o árbitro da partida, ele que acusou. E aí o árbitro acabou expulsando, e aí a generalizada baderna. A Ponte com um jogador a menos, o Vitória ganhou punch, ganhou vitalidade e acabou virando o jogo. E aí a Ponte Preta tá ali. É isso aí, ó. Não é um dedo, viu, Vini? Aí, Tonholi. É a mão inteira, Novembro Azul! Novembro Azul. Cara, e aí, no final do jogo, houve aquela manifestação, a torcida da Ponte violenta, uma torcida apaixonada, enfim, e acabou invadindo o campo, quebrando o alambrado, pedra jogada, jogadores com pau, torcedores com paus na mão para agredir. A gente tá vendo nas imagens aí, agrediu os jogadores da Ponte Preta, que fugiram pro vestiário, e lamentavelmente a Polícia Militar, mais uma vez... que foi corajoso, sim, né? a Polícia Militar, falta logística, sabe da importância do jogo, sabe, todo mundo fugindo aí, e aí pais aí protegendo o filho, sendo agredido na frente do seu filho, é lamentável. Uma lambança realmente. Então acho que merece sim a Ponte Preta ir pra Série B por conta de todos esses acontecimentos. E isso é uma coisa incrível, porque isso não acaba. Como é que pode, com imagens que se tem, enquanto esses caras não forem pra prisão, porque esse é o lugar deles, quando o cara tapa o rosto, qual é a diferença de um cara que se rebela dentro de um presídio e um cara que faz isso aí no campo de futebol? Eu concordo plenamente com você, só que o exemplo do Rodrigo, o Rodrigo pra mim tem que ser banido do futebol. Exato. Banido assim, ele tem que parar de jogar futebol. É um cara que só porque ele não é um exemplo. Você imagina uma torcida apaixonada, você fala do seu Bugre aí, imagina o seu Bugre na Série B. Que fez igual na decisão da C, brigou lá com o Boa, da torcida, quebrou tudo também. Eu ia lembrar esse fato, quer dizer, ou seja, então aí o torcedor apaixonado, ele vê um jogador que é um exemplo, tá no campo, ele fala, não, agora vamos pra cima porque realmente não dá. Então, cenas lamentáveis, lamento pela Ponte, mas enfim, tá no lugar de direito. Vambora, agora chegou o momento. Uma hora boa. Chegou o momento, a gente merece agora até um suspense agora aqui, porque todo mundo espera por esse momento quando o Beto vem aqui. Olha lá. Esse é o Momento Destaque Motorola. Hashtag Destaque Motorola. Olha, ontem o Marquinhos Gabriel, o Sport escolheu ele como destaque Motorola. Fez um golaço ontem, jogou um segundo tempo, viu, Paulinho? Absolutamente genial. Eu vi. Que bom. Foi um segundo tempo legal. Então, meu craque da Jovem Pan, você tem um celular que é o Moto E4 Plus, você vai se surpreender com toda essa família Moto E4. Edgar, meu craque do Morning Show, é um aparelho absolutamente genial, com custo-benefício. Na Black Friday só deu ele, todo mundo pegando, porque abaixou o preço. O pessoal quer fazer aí a sua festa de final de ano para presentear. Então, Moto E4 Plus, você vai acessar motorola.com.br e vai saber, e vai mandar aqui pra nossa Paulinha o hashtag Destaque Motorola e vai levar de presente aí esse aparelho especial. Fica a dica, tô aqui no Twitter rastreando a hashtag Destaque Motorola pra escolher quem vai levar esse celular pra casa. E temos a nossa também, né, Paulinha? Temos a nossa hashtag maravilhosa Adote uma Criança, que está entre os assuntos mais comentados. Olha aí, muito bem. Paulinha, por favor, você que é nossa profeta. Vai. Quem cairá? Vitória, Avaí ou Curitiba? Ou Vitória. Beyoncé.
Vitória. Vai ser Vitória vai ser rebaixado. Infelizmente. Depois que eles fizeram tudo ontem. Olha, Edgar, eu não sei nem te justificar. É um feeling que eu tenho, entendeu? Eu acertei com o São Paulo. Eu faço boas leituras do tá sendo ousada, porque o Vitória joga em casa, né? Contra o Flamengo. Infelizmente, o Vitória vai ser desqualificado. Não sei como é que fala. Vai cair, não sei. Beto, obrigado. Valeu, viu? Obrigado, um grande abraço. Bom dia a todos. Vamos lá, seguindo aqui agora uma trilha apropriada para o próximo momento do programa, momento de beleza, glamour, elegância e estilo. Depois de 39 anos, a África do Sul volta a ter mais uma vez a Miss Universo. Demi Leitnell Peters venceu a disputa realizada na noite de ontem. Paulinha, vamos lá. Foi ela mesma que venceu? Quais foram os Deu tudo certo dessa vez, o anúncio foi correto, né? Porque a gente nunca vai se esquecer de 2015, quando o Steve Harvey, que ainda é o apresentador do Miss Universo, errou, né? Errou! Falou que era a Miss Colômbia. Colocaram lá a coisa na cabeça da mulher, pra depois falar, desculpa, galerinha. Deu ruim, era a Miss Filipina, troca. E aí gerou aquele mal-estar e tal, né? Mas deu tudo certo dessa vez, foi anunciado certinho. Essa garota de 22 anos foi coroada a Miss Universo. Ela que é formada em administração de empresas, a senhora Edgar Piccoli, que falou durante a competição a respeito da irmã dela, a meia-irmã dela que é deficiente, que diz que é uma das pessoas que mais inspiram ela para essa vida. Eu achei bonitinho o jeito que ela definiu quem é a Miss Universo. Ela falou, é uma mulher que supera muitos medos e por isso é capaz de ajudar os outros a superar os seus medos também. Bom, na disputa, claro, a gente tinha 93 países. Pela primeira vez, alguns entraram para a competição, Camboja, Laos e Nepal. A gente tinha brasileira que estava aí em disputa. Linda Mona Lisa Alcântara, de 18 anos. Ela que foi a terceira Miss negra brasileira, a candidata do Piauí, né? A Miss Brasil. Mas não deu certo. Você sabe que o Brasil não ganha o Miss Universo há 49 anos, né? Quanto? 49. A última brasileira a ganhar foi a baiana Marta Vasconcelos, em 1968. Teve também em 63 a gaúcha Ieda Maria Vargas, mas faz tempo que a gente não emplaca nem entre as finalistas. Senhor Edgar Piccoli. Mas essa menina aí venceu, é uma graça. Né? Eu até entrei no Instagram dela pra ver as fotos, vídeos, separar pra colocar aqui no blog. Ela encampa também uma campanha contra a violência contra a mulher. Ela faz um monte de coisa interessante e desmistifica um pouco a história da Miss, que eu acho que isso tem sido feito, aproximar um pouco mais da mulher. Então tem muitos vídeos dela não se levando muito a sério, até falando sobre isso. Tirando um pouco da pompa e circunstância e trazendo um pouco para a realidade, que eu acho que vai ser bastante importante para o Miss Universo se aproximar um pouco mais dessa mulher real, bonita, mas também inteligente e, enfim, Miss. Mas também legal, né, Ed? Não só bela. Não basta mais ser só bela. Eu ia te perguntar, e ler O Pequeno Príncipe. Qual é que é o intuito desse concurso, Paulinha? Olha, eu não vejo problema nenhum em premiar mulheres bonitas, Sim. sério. Mas eu acho que a cada vez mais eles têm que também entrar em contato com uma outra coisa, entendeu? Porque beleza não põe a mesa, Edgar. Já dizia minha avó. Isso não é novidade, entendeu? Então, quando pegarem mulheres legais que realmente são exemplos e que possam inspirar as pessoas a vencerem os seus próprios desafios, eu acho que não tem nada de ruim. Enfim, eu acho legal. Mas não pode ter mais um concurso só de beleza? Não. Eu acho que pode, mas eu acho que não dá pra desvincular, porque a partir do momento que você tem pergunta, se a pessoa tá representando um país, só por ser bela, não sei, eu acho que a gente não cabe muito. Podia fazer o lado B do Miss Universo. Aí você pegava um monte de urutal militante. Lado B. Urutal militante. O que seria isso? Urutal militante. Ele quer dizer que feias e militantes por causas legais? Poderia ter também um Urutal militante. Acho que é uma causa válida. É isso aí, Paulinha. Boa. Vamos girar o assunto? Vamos falar de uma coisa triste agora, né? Secar esse bloco aqui com uma notícia ruim. Os amigos ainda tentam entender
a morte do surfista catarinense Jean da Silva na última sexta-feira. O que aconteceu exatamente, Vini? Já se sabe aí? Então, a causa da morte ainda não foi oficialmente revelada. A família do Jean da Silva, de apenas 32 anos, né, o surfista brasileiro, não revela aí a causa da morte. Há uma suspeita de suicídio, mas esses amigos, Edgar, dizem que não havia nenhum indício aí de depressão do Jean da Silva, apenas dão algumas explicações, como um término de namoro recente, que teria abalado um pouco ele, o momento profissional também não era dos melhores, ele que ocupa a posição de 132 no ranking lá da World Surf League, mas não apresentava, né, assim, indícios realmente de depressão. Então foi uma morte que causou realmente muita surpresa aí, tanto para os familiares como para os amigos do catarinense Jean da Silva, encontrado morto na última sexta-feira lá em Joinville. Ele recebeu uma homenagem, né, aí da World Surf League. Alguns brasileiros participaram lá no Havaí, como o brasileiro Felipe Toledo, o Gabriel Medina, o Iago Dora, né? Nós estamos vendo a foto aí deles reunidos aí na beira do mar, fizeram uma roda e relembraram aí momentos com o Jean da Silva, né? Como eu disse, ele ocupava a posição de número 137, mas foi o primeiro surfista catarinense a ser campeão brasileiro, né? Chegou a participar de algumas etapas aí da elite do circuito mundial como convidado. O auge da carreira dele, né, quando ele conquistou esse título aí, foi em 2010. E nas redes sociais, realmente, né, Edgar, a gente procurou algumas fotos aí e ele exibia fotos com entusiasmo, né, de alegria ali, pegando várias ondas. Então, realmente é estranho ter passado por isso neste momento. E aí nós temos também algumas despedidas aí de amigos, né, surfistas, do Adriano de Souza, do Gabriel Medina, enfim, uma morte que nós lamentamos aí do Jean da Silva, surfista brasileiro de 32 anos, Edgar. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Seguindo com o Morning Show, abrindo essa semana, estamos na segunda-feira, 27 de novembro. Eu recentemente fiz uma visita a uma concessionária Citroën e divido com vocês as ofertas que eu vi por lá. Solta pra gente aí, Bruno. Já pensou começar o ano com o Citroën C3? Então não perca tempo. Preste atenção nessas ofertas inspiradas em você. O Citroën C3 Attraction combina design moderno e puro conforto como nenhum outro no seu segmento. Ele também é muito mais economia a cada quilômetro rodado com o motor PureTech, que recebeu nota A do Inmetro. Ah, você quer tecnologia? Ele vem com central multimídia touchscreen de 7 polegadas e espelhamento do seu smartphone de série. Tudo isso com revisão de R$1 por dia, 3 anos de garantia e uma oferta imperdível de R$ 52.540 por R$ 49.990, mais taxa zero. E agora, para finalizar, com mais R$ 4.000, você pode dar um upgrade para o Citroën C3 automático, com um novo câmbio de 6 marchas e motor 1.6 de 118 cavalos. Aproveite essa oportunidade. Não é só uma Black Friday, é a oferta do mês Citroën Jovem Pan. Isso aí, as ofertas são válidas durante este mês de novembro. Seguindo lá com o Morning Show, Silvia Abravanel, a filha número 2 do Homem do Baú, né? Silvia Abravanel abriu o coração numa entrevista à apresentadora Eliana. Vamos lá, Paulinha, como é que foi esse papo? A gente já falou um pouquinho na abertura do programa. Exatamente, mas foi quadro que chama Com o Passar dos bem emotivo, anos. né? Foi, então tava a Silvia e o marido. E esse papo da adoção começou com o seguinte, ela tem 2 filhas, ele também tem uma filha, e aí a Eliana perguntou, pô, vocês pensam em ter filhos juntos? E aí a Silvia tava falando que ela tinha guardado o óvulo pra tentar e que ela tentaria só uma vez, porque ela já teve uma complicação na última gravidez e tal, e que se isso não desse certo, com muito orgulho, ela adotaria uma criança. E aí entrou-se nessa história, na história da Silvia, que foi adotada com 3 dias de vida pela Cidinha e pelo Silvio Santos. E aí ela contou pra Eliana como é que ela descobriu que não era filha biológica, mas de coração do Silvio. Vamos ouvir a hora dessa descoberta, Edgar? Eu tinha acho que uns 7, 8 anos por aí.
E eu ouvia esse termo de uma das minhas irmãs. Eu achava que eu era doente, porque eu falava, eu entendia, você tem adotiva. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu tenho alguma doença chamada adotiva? Ele falou, onde você ouviu isso? Aí eu expliquei, e aí ele chamou a mim, chamou a minha irmã, a Cíntia, chamou a Daniela, que era pequenininha, e explicou que eu não era filha da barriga da mamãe, mas que eu era uma filha do coração. Falei, então que bom, não tô doente, então ótimo. E segui reto na minha vida. Isso nunca me trouxe problema, muito pelo contrário. Sempre tive orgulho de ter sido adotiva, porque é um presente, né? Quem adota recebe um presente, e quem é adotado é o presente. Então, para mim, eu fui um presente para meus pais, sabe? Um presente de coração. Tá vendo, Ed? Foi bem emocionante. Aí, como eu falei, eles foram envelhecendo o casal e projetando acontecimentos, né? Que eles teriam que enfrentar daqui a 30 anos. Então, a Silvia com 66, ela e o marido, depois com 86. Essa é a proposta do quadro. E aí, até que eu falei, né? Que teve a morte do Silvio Santos. Em algum momento aí da trajetória vai acontecer, né? Dela ter que encarar a perda do pai. Foi um momento também bastante emocionante. Mas o caso da adoção da Silvia seria o clássico ideal, né? Assim, um casal que procura um bebê, né? É o que acontece muitas vezes. Eu falo ideal, assim, na cabeça de muitas pessoas, mas não seria o ideal para todas as crianças, né, Ed? A gente tem muitas crianças que não são bebês, demora, mais difícil, né? São, às vezes, irmãos e que já estão com mais idade. Não é aquele bebezinho que o casal imagina levar para casa e criar como se fosse seu. São crianças que, às vezes, têm uma vivência, algumas vezes de violência, né, Carol? E até o cadastro de adoção aqui do Brasil, 73% das crianças têm mais de 6 anos. 73%. Então, se o pai vai com essa ideia de, eu quero uma criança, uma menina que tem até 6 meses, pele branca, cabelo não X. tenha doença, porque também quando tem doença, os pais já tiram da lista. Isso vai dificultando muito o processo de adoção. Como a gente falou aí, ela tinha 3 dias, né? Foi bem rápido o processo. E aí, então, por isso mesmo a ficha demora para cair, porque ela foi criada, né? Ela praticamente nasceu ali, foi criada como uma filha mesmo entre os pares. Mas uma criança que vem uma adolescente, né? Ou que vem com 10 anos, 7 anos, a criança já se liga, né? Já se liga e vai tendo uma noção diferente do que é uma adoção e de como é viver numa família diferente. Pra quem gosta de séries, no caso eu gosto, tem uma série muito bacana que tem tocado o coração de muita gente, que é This Is Us, que está em exibição na Fox. Hoje em dia você pode ver no aplicativo, para quem também assina o Now, dá para assistir a série. Em primeira temporada, já está terminando a segunda temporada nos Estados Unidos e que trata também disso, né? É um caso de adoção, um pai e uma mãe que vão ter trigêmeos, perdem um dos filhos no parto e decidem adotar um menino negro que está ali, que é entregue no hospital na mesma noite do nascimento dos filhos. E a gente acompanha a trajetória dessa família e é muito emocionante mesmo as diversas situações da mãe tentando se adequar àquele filho que não é o filho biológico, dos irmãos também e da própria criança, e depois o resultado desse garoto mais velho e a vontade que ele tem também. Enfim, eu não vou contar porque eu não quero dar spoiler, é realmente muito emocionante, pega assim muito lencinho e se prepara, porque This Is Us também trata desse assunto de uma forma especial. E a nossa hashtag aqui, como é que tá aí? Adote uma criança, como é que ela... entre os assuntos mais comentados do Brasil. Olha aí, que maravilha! E tem muita gente lembrando aqui das cartinhas das crianças órfãs que ficam no correio, né? As cartinhas pro Papai Noel. Então as crianças mandam pro correio pedindo, às vezes é um par de tênis, é um brinquedo, é um bichinho, às vezes... Uma bola, né? Uma coisa bem simples. Hashtag adote uma criança. Você pode ir lá no correio e pedir essas cartinhas e você pode ser o Papai Noel dessas crianças que estão órfãs e, quem sabe, possam ser adotadas também. E tem gente lembrando também de famílias que adotam informalmente, né? Tem aqui a Ida falando que é de uma família nordestina e fala que adotar é uma coisa tão normal. A avó adotou 2, a mãe adotou 4 e vai juntando na família e vira irmão mesmo. Que antes também tinha um comportamento que era diferente também, que era uma adoção onde você punha a pessoa meio para trabalhar. Uma coisinha estranha que aconteceu bastante aqui no Brasil, que era aquela história, adotou, mas na verdade estava ali para ajudar na casa. Tinha também essa situação em muitos lugares. Mas não só, né? Não só, mas até numa outra série, Anne with an E,
trata isso não no Brasil, mas na Inglaterra, que era também a mesma situação. Meninas que às vezes muito jovens acabavam adotadas por famílias que já tinham muitos filhos, que acabavam ajudando a criar aquelas crianças. Eu queria lembrar que a palavra aluno vem de alumni. O que é alumni? Alumni é filho adotivo no antigo latim. Na Roma antiga, a família era mais valorizada pelos filhos que ela adotava do que pelos filhos biológicos. Era status adotar a criança. Daí que vem aluno. Vamos lá, o tema da do nosso WhatsApp hoje também é relativo à adoção. Essa hashtag aqui trazida pela Paulinha, adote uma criança. Vamos ver o que os nossos ouvintes estão dizendo aqui, a experiência que eles dividem com a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos lá. Bom dia, Jovem Pan. Bom dia. Bom, meu nome é Manuela, eu sou aqui de São Paulo e eu fui adotada. Desde sempre eu sabia que eu era adotada. Meus pais sempre falavam, você é nossa filha do coração, mas o amor é tudo igual. Então, assim, me sinto muito feliz. Eu tive uma família maravilhosa, tios, tias, primos, que são maravilhosos, e principalmente os meus pais. Hoje meu pai é falecido, mas tenho a minha mãe e pretendo futuramente com meu marido e os meus filhos adotarem uma criança. Então, um abraço e hashtag adote uma criança. Bom dia, pessoal do Morning Show. Meu nome é Benete, sou de Jarinu, São Paulo. Eu tenho um filho adotivo, hoje ele tem 16 anos. Eu e minha esposa, quando conhecemos, ele tinha 10 anos. Foi uma adoção tardia. É a coisa mais maravilhosa da minha vida. Não escolheria outro filho para mim, a não ser ele. E tenho mais 31 cachorros que também são meus filhos e mais 21 gatos. Porra. E é muito trabalho, mas sou feliz. É isso aí, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, pessoal do Morning. É o Evandro da Vila Mascote, tudo bem? Bem. Então, a minha esposa Cristiane e eu adotamos uma linda menininha chamada Melissa. E ela está conosco desde o dia 1º de novembro, ou seja, não tem nem um mês ainda. E nós estamos vivendo a deliciosa experiência de ver o dia a dia. Trocar fraldas, choro, brincar. Vocês não imaginam como coisas tão pequenas, tão triviais, fazem tão bem pra gente. A convivência, criando essa liga de amor e carinho. Grande abraço a todos. Tchau. Muito legal, né? Bacana ouvir experiências positivas, uma decisão tão importante na vida das famílias que adotam e mais importante ainda para a criança ali que é adotada, né? Vamos girar o assunto aqui no Morning Show. O casal de atores Bruno Galhaço e Giovanna Eubank vão tomar as devidas providências legais contra uma coisa, sei lá, uma criatura. Nem sei como é que eu posso definir essa pessoa, Vini. Uma pessoa que gravou um vídeo racista horroroso, assim. E sem a menor... Gratuito, sem a menor... Sem qualquer tipo de racismo já é condenável. Sim. Esse que é feito com raiva, com ódio, né? A filhinha dos dois. Vamos lá, Vini. Vamos contar essa história terrível aí. A filhinha é a Titi, né? Adotada pelo casal. 4 anos apenas, cara. Adotada pelo Bruno Gagliasso e pela Giovanna Eubank, né? Então essa coisa aí, como você bem falou, né, Edgar, que se auto-intitula blogueira, socialite, né? A tal da Day McCarthy. Bom, eu não a conhecia e queria ter continuado não conhecendo, né? Mas infelizmente o vídeo dela acabou repercutindo devido a... Mas você fala que é americana, é brasileira, o que é? É brasileira e mora no Canadá. Ela mora no Canadá. E aí ela tem essa certeza da impunidade por morar lá. Por morar fora. Né? Porque ela acha que ninguém vai processá-la, ninguém vai tentar alguma coisa contra ela, porque a gente sabe que é realmente um pouco mais difícil, né? Eu até conversei hoje cedo com o advogado Arthur Rolo, colaborador aqui da Jovem Pan. Ele disse que o casal teria que entrar por meios das leis lá do Canadá mesmo, né? Um advogado ir até o Canadá e entrar com processo, mas aí tem que ver as leis lá do país também com relação a racismo, com relação à injúria. Nós não vamos nem exibir o vídeo
da Day McCarthy, cara, porque eu acho realmente desnecessário, é um vídeo fortíssimo, as grosserias que ela fala, mas ela fala coisas do tipo que a menina é uma macaca, que a menina é preta, cabelo de palha, nariz de negro, enfim, são coisas assim horrorosas, vindo de uma pessoa insignificante, desprezível, um verdadeiro lixo humano, né, que é essa Day McCarthy. Eu peço até para as pessoas não ficarem compartilhando, né? Tá no YouTube? Esse vídeo tá no YouTube. Cadê a política do YouTube de tolerância? Você coloca, às vezes, inocentemente algo que é de um trecho de uma televisão, vem reivindicação de direitos autorais. Agora, um caso desse fica no ar. Cadê vocês, YouTube? E ela já tinha falado, viu, Tonholi, também do filho do Roberto Justus, com a Tiane, né? A filhinha deles, comparando ela com o Chuck. Também ataques à Anitta e a Tayla Ayala, falando que elas usam drogas. Enfim, uma pessoa assim realmente abominável, a tal da Day McCarthy. E aí, a Giovanni Beck, né, respondeu ontem pelo Instagram, né, dizendo que com amor e com a pureza de uma criança, ela desejava um bom domingo a todos que tenham mandado mensagens, né, sobre o acontecido, dizendo que racismo obviamente é um crime e que eles estão tomando aí as devidas providências perante a lei. E o Bruno Gagliasso também se manifestou com uma frase aí da Angela Davis: numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Foram os pronunciamentos aí dos pais da Titi, de 4 anos, né? Que não tem nem como se defender ela mesma, né? Apenas uma criança que foi adotada, né? Nós estamos falando aqui dos casos de adoção, e foi adotada com muito amor, com muito carinho. E infelizmente tem uma pessoa dessa que se acha no direito de gratuitamente ofender e fazer essas agressões verbais. É lamentável, Edgar. Agora, uma dúvida, Vini. Esse vídeo viralizou, as pessoas compartilharam ele, é isso? Né? Porque também é uma meia-culpa, né? As pessoas, elas acabam compartilhando, por mais que seja, vou compartilhar porque eu quero que as pessoas vejam quão abominável é isso. Mas compartilhar, você tá dando uma publicidade pra uma coisa horrível. É o que a gente não quis fazer aqui, né? Dar palanque pra uma pessoa dessa. A gente não ia nem falar disso. Mas é muito tênue essa questão. Porque quando se compartilha também, você expõe essa atrocidade e você... E aí as pessoas que falam que não existe racismo são obrigadas a encarar essas pessoas nefastas que ficam escondidas e agora se acham no direito de ficar falando isso. E não é a primeira vez, então ela se sente encorajada porque ela ganhou publicidade, de alguma maneira ela se sente bem com isso, né? De alguma maneira ela não se sente nenhum constrangimento. Ela fala que as pessoas chamam ela de feia e que chamam a menina de bonita só porque ela é filha de 2 brancos de olhos azuis, mas ela não é feia só por fora, ela é feia por dentro, né? Principalmente por dentro, né? Eu, por exemplo, tomei conhecimento do caso por um post do Andrezinho Hernan, que é repórter do esportivo e tal. Eu, depois que ele postou no Twitter dele, eu fui ver. E aí que eu tomei conhecimento. Provavelmente não teria tido conhecimento dessa barbaridade, mas eu não sei, fica aquela questão mesmo que a gente falou aqui, né? Você compartilhando, você expõe uma atrocidade para que as pessoas vejam e que para as pessoas, enfim, é difícil. É lamentável mesmo, não tenho o que dizer, né? Vamos lá, daqui a pouco a gente segue aqui, agora 11h23, horário de Brasília. Atenção, atenção, parem as máquinas. O Palácio de Kensington anunciou há pouco que o príncipe Harry e a atriz Meghan Markle, é isso, Paulinha? É assim mesmo. Estão noivos. Você ficou feliz? Gente, já encomendei meu prato do noivado, minha xícara do noivado. O Ulisses já está nas ruas procurando. Aquele souvenir pra você guardar. Eu tenho da Kate Middleton com o Príncipe William. É verdade. Eu comemoro quando eles ficaram noivos. Não sei, eu adoro a realeza. Tem gente que odeia, né? Acha uma grande besteira. Eu acho divertido. Pra mim são tipo celebridades de sangue azul, é isso. E agora a gente vai ter esse noivado, Príncipe Harry, 33 anos, esse solteiro maravilhoso, ruivo, que tem seu programa de rádio, não é verdade? Que assumiu a atriz Meghan Markle há pouco tempo. Em setembro eles foram fotografados oficialmente juntos, né? Eles já tinham sido pegos por paparazzis, assim, entendeu, Ed? Mas assim, eles quiseram sair juntos pela primeira vez em setembro. E aí
foi quando começaram a falar, vão anunciar o noivado, né? Por que estão querendo ser fotografados juntos agora? Mas o relacionamento deles não é recente. Faz 1 ano e meio que eles estão juntos. Ela é a atriz da série Suits, né? Ela faz a Rachel, que é uma menina que tá ali para ser advogada, tá estudando, enfim. Inclusive, essa semana saiu também a notícia de que ela estaria fora da série para uma próxima temporada ou para o spin-off, que é o que imaginam que vai acontecer. Suits está na 7ª temporada agora, no ar, né? Termina em 2018. E o que foi divulgado é que ela sairá da série, vão arranjar um casamento para ela lá na série, e ela vai sair da série. Então, mais um reforço, todo mundo, bom, então se ela vai sair é porque vai ter coisa pra fazer, né, o ano que vem. E o comunicado oficial diz que eles vão se casar na primavera, no ano que vem. A gente não tem uma data exata, mas se você pensar na primavera na Inglaterra, entre março e junho do ano que vem. Teve também o comunicado dos pais dela, né? Eles diziam ali que o príncipe já tinha pedido para os pais. Então tem o comunicadinho dos pais que, claro, estão extremamente felizes pela Meghan e pelo Harry, não é verdade? Desejam-lhes uma vida de felicidade, estão entusiasmados com o futuro deles. E teve também os duques de Cambridge, Charles e sua esposa, uma declaração mais sucinta ali, dizendo que estão super entusiasmados e que tem sido maravilhoso poder conhecer a Meghan e ver como são felizes juntos. Eu não posso Fala, esconder a minha decepção com a Paulinha. Devido à intimidade que ela tem com a família real, eu esperava que essa notícia fosse exclusiva do Borde. Olha... Ela reproduz uma notícia da imprensa britânica. Eu reproduzo a nota oficial. Eu nunca daria esse furo aos meus amigos. Pelo menos nos traga a data do casamento. Eu vou tentar ao máximo, se Harry permitir, e eu não estarei entre vocês porque eu estarei lá. Estarei lá pra ver esse casamento maravilhoso. Nem que seja na rua pra ver essa noiva passar. Vai ser interessante, Edgar, porque ela é americana, né? E isso já é bastante diferente pra família real. Digamos que não é a noiva padrão realeza, né? Então eu acho que também traz aí um update na realeza britânica, assim como no Miss Universo. Tá todo mundo dando um... Sim. Entendeu? Falado. Então, com essa trilha grandiosa, a gente vai pros ganhadores de hoje aqui. Já que o Dapê... Quem é que tá aí, o Dapê? A vencedora de hoje. Ele que, né? Agora que ele tem tempo, não vai ser presidente. Todos vocês. Foi uma pegadinha do Luciano Huck. Loucura, loucura, loucura. A vencedora é a Manuela, Edgar. E aqui no Twitter, com a hashtag Adote uma Criança, Thalita Adami. Muito bem. E assim a gente fecha mais uma edição do Morning Show. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência. A gente volta amanhã, a partir das 10 aqui na PAN. Tchau. Boa semana, hein? Olha, achou que ia votar em mim. Tem que votar no Bolsonaro.